história de um país não deve ser vista como uma simples sequência de fatos, datas e nomes. A saga de um povo se escreve todos os dias e se reescreve a cada momento. Ela acontece no agora, mesmo que a gente não perceba de imediato. E a nossa convidada de hoje lida com essa matéria viva, a história do nosso país. Ela é a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. Lilia, obrigada por aceitar o nosso convite. Um grande prazer ter você conosco, Lilia. Alegria toda minha. Obrigada. Lilia, para começar, você é uma historiadora das mais reconhecidas do Brasil, mas você fez o seu curso de História aqui na Universidade de São Paulo, parece que foi meio por acaso, né? Como é que foi essa história? Bom, historiadora das mais reconhecidas eu coloco na sua conta e na sua generosidade, né? Mas foi isso mesmo. Na minha época, a gente se inscrevia, colocava a primeira opção, segunda opção, e eu achei que eu tinha prestado como primeira opção Ciências Sociais, e de tarde à noite, História, depois à tarde. E aí, quando você não pegava a sua primeira opção, eu até estranhei, porque eu fui bem, sabe? Mas aí, eu falei, bom, vou lá pedir para reoptar, esse era o nome. E quando eu fui, ainda era tudo meio manual, o funcionário me explicou que, olha, quem pega a primeira opção não pode reoptar. Então, eu acho que na hora de preencher, o que é típico meu, né? Enfim, eu tenho várias coisas desse desligamento de alguns momentos, né? Marcou o quadradinho errado. Marquei o quadradinho errado e peguei a primeira opção História. Aí o pessoal até me disse, não, fica na História, depois você muda. Mas aí eu fui pela História, mas não fui, né? Porque eu fiz a graduação em História, daí eu fiz o mestrado e o doutorado em Antropologia, ou seja, fiquei lá entre os dois prédios. Lilia, seu pai nasceu na Alemanha, sua mãe na Itália, você aqui no Brasil e tem cidadania francesa. Então, você é praticamente uma ONU. Não, agora, se meu pai tivesse vivo, ele diria que ele não era alemão. Ele era, enfim, daquela região da Alsácia-Lorraine, né, de Saarbrücken, que foi domínio alemão e domínio francês. Só que eles se orgulhavam muito de serem franceses. E por isso que eu sou francesa, porque a minha avó, enquanto viveu, queria que eu fosse votar e tudo mais. Então, eu tenho a cidadania francesa e acompanhamos e tudo mais. Mas a família do meu pai se dizia francesa, era francesa. E dá para explicar um pouco para a gente essa sua mistura, né, de origens e as influências dessas culturas na sua formação? Claro. Bom, eu venho de duas famílias judias, né? A família italiana morava em Milão, e um pouco a história do Jardim dos Filhos Incontíneos, mas eles perceberam antes, era uma família também de comerciantes, mercadores, e vendo que o ambiente estava ficando nervoso, tenso, eles mudaram para São Paulo. Então, eles vieram antes da guerra e tiveram a oportunidade de vir com, enfim, as coisas que gostavam, né? Desde os objetos de casa até a biblioteca. Já vou falar dela. Olha. A família do meu pai, como toda boa família francesa, porém não tropa, mas digamos francesa, eles eram moravam em Luxemburgo, bastante socializados naquele local, e eles achavam que a França não se renderia. Então, eles viajaram, porque tinham recursos, no meio da guerra. Num navio cargueiro, saíram por Marseille e vieram mais apurados. Mas chegaram aqui, ambas as famílias ajudaram na entrada de outras famílias imigrantes vindas da Europa e de ascendência judaica. Eu tive dois avós, eu sempre conto isso porque é verdade. Os dois avós, tanto meu avô francês como meu avô
italiano, esse avô se dizia alemão, de lá, porque ele não tinha jeito. Mas, enfim, ambos eram historiadores não profissionais. E ambos vieram com as suas bibliotecas. E eu acertei, né? Minha biblioteca é bastante feita pelos livros deles, né? E de ambos os lados havia um culto pela história, uma preocupação pela história, né? O meu avô, do lado paterno, nos contava histórias que ele inventava sobre a Guerra Fria e explicava os dois lados claro, com uma tendência muito clara. O avô italiano me introduziu no Gibbon, né? E em outros historiadores. Então, a questão da memória, do direito à memória, sempre foi muito forte na família. Sobretudo com esse passado, né? De pessoas que tiveram que se exilar, que tiveram que deixar a sua casa, a sua história, mas não deixaram, de fato, a memória, né? Mas esses seus avós também, eles ajudaram os judeus a fugir da Alemanha, ajudaram a recuperar bens que os nazistas haviam sequestrado, né? Sim. Como é que foi isso? Ambas as famílias ajudaram, né? Porque era muito importante nesse momento que as famílias que tinham mais recursos ajudassem as outras. E eu tive uma tia, a tia Hela, irmã do meu pai. Todo mundo diz que eu sou uma cópia dela. E a gente andava igual, o mesmo tamanho, o mesmo cabelo, o mesmo jeito. E ela trabalhou no World Jewish Congress com o Nahum Goldman, que foi um intelectual muito importante, que ainda tentou a paz entre Israel e palestinos. Era um outro momento, de fato. E ela trabalhou nesse projeto que visava recuperar obras de arte, bens, né? E pagar um salário para as pessoas que deixaram tudo na Europa. Então, havia uma preocupação muito grande nesse sentido, né? De recuperação de memória e de história. Lília, e a sua formação escolar se deu principalmente em escolas públicas, e dentre elas a escola vocacional, né? Que foi uma experiência de ensino revolucionária. Foi muito, olha... os meus pais, eles ambos fizeram a universidade aqui, né? Meu pai faleceu muito jovem, com 42 anos, mas, enfim, teve uma influência fundamental na minha vida. Minha mãe também, ambos fizeram a universidade pública. E meu pai, sobretudo, ele tinha esse lado muito francês, né? Ou seja, eles sempre diziam que a gente tinha que... Nós morávamos no Brasil, e que não havia nada de ficar no gueto. Ele também teve, como bom francês, eles eram muito cidadãos seculares mesmo, né? E escola muito revolucionária no sentido de que nós julgávamos o Luís XVI, nós fazíamos batalha naval, tinha uma preocupação muito grande com o esporte, né? As classes eram divididas por esporte. Então, enfim, eu devo muito à minha educação no vocacional e eu devo muito à escola pública, né? Eu sou uma pessoa da escola pública. Foi uma escola de vida, né? Total. Você ficou lá até 64, não foi? Fiquei. Por que você saiu em 64, esse ano fatídico? Então, porque o meu pai contava, então, que teve um dia que eu cheguei lá com uns panfletos abaixo Rockefeller, abaixo... Eu não entendia muito o que era, mas eu já era esse tipo, assim, não, vou falar contra, e não sei o quê. E era uma época, enfim, amigos dos meus pais estavam passando, né, 64 não tanto, mas sobretudo depois, né, ou seja, começaram a passar dificuldades, amigos presos, né, mais à esquerda e tudo mais, e eles ficaram preocupados porque circulou um boato, como eram muitos. Eu acho que até professores, né, do vocacional. Muitos professores, muitos. A gente tinha notícias assim, olha, o professor tal não vem mais dar aula. Era um pouco assim. O professor tal se ausentou agora, o professor tal e não sei o quê. E aí eles acharam que eu devia sair. Agora, você falou dos esportes, você tinha o seu lado Joaquim, né? Joaquim. Que lado Joaquim é esse? Vocês sabem tudo? Então, meu pai era já um provocador, então eu era mais esportista da família, sempre. A gente morava no Ibirapuera, eu corria para o parque, fazia aqueles trepa-trepas, aquelas coisas todas, jogava futebol, E o meu irmão e minha irmã, Roberto e Anone, eles não eram tanto de esportes assim.
E, então, ele chamava o meu irmão de Dona Maria, ou Gugu Laster também. E o meu apelido era bem pequenininho, era difícil de decorar. Chamava Joaquim Jeremias Salomão Trumpeldor. Uau! Nome e sobrenome, pomposo. Eu era o Joaquim, porque estava sempre ralada, estava sempre, enfim, aprontando mesmo. Eu sempre tive esse lado com os esportes, né? Um lado bem forte. Até hoje, né? Até hoje. No vocacional eu entrei, eu era a mais baixinha da minha classe, porque eu fui parar numa classe forte de educação física. E o meu destino era ser levantadora de vôlei, né? Agora nem isso eu faria, mas na época podia. Então, porque eu era mais baixinha e continuei, né? Joguei vôlei muito tempo, joguei tênis. E chegou a quebrar as pernas jogando vôlei. Eu quebrei tudo que eu tinha direito. Tudo. Eu tinha quase conta. A história melhor foi quando eu entrei na USP, que a gente fez um time de vôlei. E eram todas como eu, assim, meio baixinhas, né? Mas todas, né, espevitadas. Nós tínhamos um treinador, o Enio, que era muito marxista. Então, eu lembro que o nosso hino era, sei lá, Marx, Lenin e você também, uma coisa assim. Imagina isso no Bichuspe. E a gente foi ganhando. E estávamos treinando com o super técnico Enio. E íamos competir na final, que era com, vocês devem saber. Qual, Cris? Não sei. Educação física, claro. E aí, um dia antes da final, 2 dias antes, estávamos treinando, a levantadora caiu e quebrou a perna. Aí mudamos a tática, eu tinha que levantar para outra pessoa, eu fiz tudo que um levantador não pode fazer, que a gente sabe. Fui treinar com tênis errado e, além de tudo, caí com a mão para trás. Quando eu fui olhar, estava assim, deixou na hora. Aí eu fui lá na secretaria, avisei que o jogo tinha que ser adiado. Uma amiga me deixou no hospital São Luís, nunca vou esquecer. Eu avisei assim meu irmão, porque meu pai tinha falecido há pouco tempo, eu não queria deixar minha mãe nervosa, essas coisas. E aí meu irmão chegou, eu estava lá de um lado para o outro, e o médico falou, deixa eu ver o que tem aqui. Eu falei, olha, eu acho que eu machuquei esse aqui. Ele falou, esse aqui é fratura exposta mesmo. Deixa eu ver o outro. Eu falei, esse não tem nada, doutor. Eu vou mostrar para o senhor. E eu fazia assim, ele falava assim, deixa ela que ela vai. Eu quebrei os 2 braços. Foi uma beleza. Uma beleza. Ai, ai. E nos anos 70, durante o curso de História, a censura pegava pesado e você acabou se envolvendo aí com um dos muitos movimentos estudantis que batalhavam pela democracia na época. E a gente preparou um quadro sobre isso, dá uma olhada. Nos anos 60 e 70, o Brasil passava por uma verdadeira revolução cultural. Surgiam os grandes festivais de música, o teatro ganhava uma linguagem mais brasileira e popular e o cinema novo acabava de nascer. Paralelo à efervescência artística, grupos de estudantes, sindicalistas e camponeses se organizavam para fazer a revolução política e destituir os militares do poder. Siglas como o MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, e a ALN, Ação Libertadora Nacional, propunham a luta armada, enquanto que outras pregavam a revolução pacífica através da resistência, da palavra e das artes, como a Libelu, Liberdade e Luta, com sua irreverência combativa e foco na abertura cultural. Foi a Libelu que difundiu a palavra de ordem abaixo a ditadura e participou da reconstrução da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Dentre os jovens ativistas participantes da organização estava a futura historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, na luta pela nossa sempre instável democracia. Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! Como se deu sua aproximação com a Libelu? Você era uma ativista de carteirinha ou era uma simpatia, um envolvimento mais platônico? Os ativistas de carteirinha eram Rodrigo Naves, né? Enfim, eu era simpatizante, né? Gostava muito. Eu estava na universidade em 77, então esses grupos eram um pouco mais velhos, né? Já tinham a Libelu, a Refazendo. E eram anos muito fortes, né? Eu tive uma amiga que foi presa panfletando, ela sim, nas fábricas e tudo mais, e todo mundo se envolveu na libertação dela e tudo mais. Mas era um ambiente muito
ainda fechado, né, muito recluso. Era recluso, fechado, mas era efervescente. Então, né? isso que eu ia falar, mas era uma beleza, né? Nessa questão da liberação dos costumes, né? Na questão das artes, na questão, enfim, do teatro, do cinema, da poesia, da música, né? Então, era um momento fundamental para estar numa universidade pública e acompanhar a abertura do Brasil também, que foi muito bonito. A gente tem alguns depoimentos para te mostrar durante a nossa conversa. O primeiro deles é de um colega lá dos tempos desses movimentos estudantis. A Lili é uma pessoa de uma energia inacompanhável. Historiadora, antropóloga, professora no Brasil e fora do Brasil, orientadora de teses, palestrante, autora de livros fundamentais sobre o Império e sobre o Brasil contemporâneo, da biografia do Lima Barreto, autora de livros infantis. Ela faz tudo isso e hoje tem uma militância importante na luta pela consolidação da democracia no Brasil. Na companhia que ela é fundadora, junto com o Luiz Schwartz, seu marido, ela é a nossa guia na nossa procura de ser uma editora cada vez mais inclusiva, e ela exerce papéis fundamentais na área da literatura infantil. Ela é fundadora do selo Letrinhas e acompanha o desenvolvimento da literatura infantil no Brasil, e num dos pilares da companhia, que é hoje a área de educação. Eu, quando penso na Lili, eu penso que ela é uma dessas pessoas que consegue fazer o tempo maior do que o tempo. Bom, o Matinas é que era ativo, né? Ele que estava lá em cima, dando bronca, né? O Matinas, sim, é uma pessoa que se reinventou muito, né? Foi um líder estudantil incrível, efervescente, né? Depois esse jornalista fundamental da cultura. E agora está lá na Companhia das Letras, né? Fazendo esse papel maravilhoso pelos livros, né? E pela educação, né? Ele é. Muito obrigada, Matinas. Muito generoso ele. Agora, Lília, fora tudo isso, você é assídua nas redes sociais, posta e comenta praticamente todos os assuntos em voga diariamente e geralmente assuntos bem aí polêmicos. Para você é praticamente inadmissível ficar fora de tudo isso, não é? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu apelo, quando davam, não sei se ainda fazem, quando faziam aula trote na universidade, quando era hora de dar a minha aula, ela dá aula direitinho, tem uma lousa caótica, não há problema, vocês tentam seguir a lousa. Ela chega na hora, cuidado com o relógio, se ela tiver com um relógio antigo, às vezes atrasa, então a aula atrasa também. E toda vez que ela falar, porque no nosso século é o 19. Né? Então, eu tenho essa coisa moderninha e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que... Então, por exemplo, no Instagram, eu não era uma pessoa de cultura das redes, não tinha nada. Eu lembro que eu entrei no Facebook e fui fazer um elogio à Adriana Varejão por causa dos Chongas e tudo mais, e postei uma imagem dos Chongas, e aí me retiraram do Facebook. Nunca mais consegui voltar direito e eu coloquei no meu currículo, retirada do Facebook. Eu achei bacana isso para minha produção. E aí, quando eu comecei a ser curadora adjunta do MASP para Histórias, o Adriano Pedrosa, né, o nosso diretor, chefe curador, ele disse para mim, olha, você tem que ter um Instagram. Eu falei, mas o que é um Instagram, gente? Não, você posta as imagens que você quer colocar na exposição, você sente se as pessoas gostaram. Então, se vocês forem no meu Instagram das Priscas Eras, antes de governo Bolsonaro, era um Instagram eu adoro arte, então, de arte, das exposições que eu ia, das minhas fotos, eu gosto de fotografar e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Quando foi o momento da guinada? E aí vou responder logo depois a sua pergunta direta. Foi quando o nosso ex-ministro astronauta, lembram dele, do CNPq, não precisa dizer nomes, porque ele agora é senador, ele foi eleito. E eu tinha acabado de participar de uma palestra com ele, que ele era aquela coisa que você via que ele chorava na hora certa, sorria na hora, é uma coisa totalmente programada. E aí eu fiz um post cacetando o ministro astronauta. Para quê? Um monte de coisa, mas um monte de reação. Eu nem sabia o que era aquilo, aquelas coisas, caveira, esquerdopata, letras maiúsculas, bombas, não sei o quê. Eu sou capricorniana, com Aires, falei, vou responder.
E comecei a responder, e aí o Pedro, meu filho, que é uma figura, que está na companhia também, talvez a pessoa mais erudita que eu conheço é o Pedro, meu filho. E ele é erudito nessa área também. E ele e a minha filha chegaram para mim e falaram, olha, mãe, você está mandando ver nas suas respostas do Instagram. Eu falei, como assim que eu estou mandando ver? Eu falei, você está violando a minha correspondência, provavelmente. Ele falou, não, eu e a torcida do Flamengo. Né? Então, eu não tinha noção de que o que eu respondia era público. Ficava... Não tinha. E aí, como eu fiz do nosso ministro astronauta, eu falei, vou fazer dos outros troféus, né? De todo aquele falso Olimpo. Damares, Ricardo Salles. Quanto mais eu fazia, mais resposta eu tinha, mais caveira, mais aquela coisa assim. E aí, quando o Jair Bolsonaro é eleito, eu resolvi que eu não ia deixar. Eu penso mesmo, aprendi com os meus pais, e com a minha família e com o vocacional, que cidadania é isso. Cidadania é projeto ativo, é vigilância ativa, e que cada um exerce a cidadania do seu lugar. A cidadania é uma franquia da democracia. Então, a gente exerce como pode. Eu falei, olha, eu vim de uma escola pública, fiz universidade pública, dou aula numa universidade pública, eu sinto que devo isso à sociedade e passei a colocar notícias todos os dias. Agora, vamos ver, né? A minha vantagem é que é um Instagram talvez saudável, porque eu não dependo disso, né? Eu faço porque quero, né? E faço tudo sozinha, viu, gente? É no joelhão mesmo. Uau, e dá trabalho, né? Porque despende um tempo. Dependendo do texto, não é que você sai escrevendo qualquer coisa, né? Você tem que pensar, tem que cuidar das palavras, cuidar da resposta. Né? Agora, Lília, além de historiadora, você é também doutora em antropologia social, que é um ramo diferente da antropologia clássica, né? Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Legal. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a antropóloga e historiadora Lília Schwartz. Lília, antropologia social, como já dissemos, é diferente da antropologia clássica. Você pode explicar para a gente essa diferença e dizer por que você escolheu essa especialização? Bom, são muitas as antropologias, né? Então, o que é clássico, o que é não clássico, essa questão vem passando por grande escrutínio. Mas existia antes uma certa antropologia que eu até estudei, que era uma antropologia física. Né? E a origem da antropologia não é muito boa, né? Porque é aquela antropologia do darwinismo racial. Então, eu estudava as raças para subordiná-las, né? Para falar da superioridade dos brancos em relação às outras populações e tudo mais. E essa antropologia social da qual eu estudo é uma antropologia muito conectada com a discussão da diversidade, né? Porque estuda a questão racial, a questão da branquitude, a questão indígena, a questão das cidades, a questão do agronegócio, se vocês quiserem. Então, é uma antropologia muito sofisticada, né? Sobretudo esse ramo da etnologia. Né? Você tem etnólogos fundamentais, a Manuela Carneiro da Cunha, que foi minha orientadora, inclusive, o Eduardo Viveiro de Castro, todas as teorias do perspectivismo. E é uma antropologia muito combativa, muito ativa, né? muito, sobretudo nesse nosso país tão desigual. Né? E eu combinei a antropologia com a história. Então, eu faço o que eu chamo de etnohistória. Né? Então, eu volto com uma série de referenciais da antropologia, mas para pensar o passado. Né? Então, por isso, a importância do tema da branquitude nas minhas pesquisas, enfim, que retornam ao século XIX. Né? Então, um dos temas recorrentes nos seus livros, aliás, é a questão da escravidão. E um dos seus primeiros trabalhos foi justamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Temos um depoimento de uma pessoa que fala exatamente sobre isso. Olha só. Bem, eu conheci a Lília Schwartz em 1981. Estávamos no Unicamp, éramos colegas no programa de antropologia social. E era um tempo incrível das nossas vidas e também da vida brasileira. Muita expectativa, muito entusiasmo, tanto pelo aprendizado que desenvolvíamos, como também pelos rumos que o Brasil propiciava naquele momento, né? Movimentos que davam seus primeiros passos ou que se reconfiguravam e que hoje são tão fortes, são tão presentes na vida brasileira.
pensando no incrível trabalho que a Lília fazia na época sobre a imagem, né, dos negros escravizados na imprensa paulistana no final do século XIX, e um trabalho em que a Lília já mostrava, enfim, as suas qualidades, né, o seu talento, a sua criatividade, o seu engenho, a sua perspicácia, né, e sobretudo o seu interesse persistente em trabalhar com imagens, né, e que ela vai desenvolver em outros trabalhos ao longo da sua incrível carreira. E hoje ela é um sucesso, né? Na internet, ela é um sucesso nas redes sociais, ela é um sucesso nos seus programas virtuais. É impressionante, né? É uma carreira para ser realmente celebrada, com muita alegria. Então, que eu estou aqui dando os meus parabéns à querida Lília, e desejo muito sucesso ainda. Difícil falar com o Júlio. O Júlio é meu colega de mestrado, ele é que é um sucesso. O Júlio junto com ele, a gente criou uma área, junto com ele, com a Laura Moutinho, com a Heloísa Almeida, nós criamos a área dos marcadores sociais da diferença, e nós chamamos, que era o núcleo dos marcadores sociais da diferença. Eu vou falar agora do marcador de geração. Nós chamávamos o núcleo de NUMAS. Lembra? O Estou NUMAS. Não sei quantos de vocês lembram. E o Júlio é um grande teórico. Ele é um grande... Nessa época, ele estudou o PT e depois ele estudou justamente a interseccionalidade entre gênero e geração. Ele é uma figura de ponta da antropologia brasileira e eu tive a sorte de conhecê-lo no meu mestrado. Estávamos ele e a Heloísa Pontes, por exemplo, outra grande antropóloga, e eu era a dona dos meios de locomoção. Então, enfim, eu dizia que eu tinha um certo domínio porque eu era a dona do carro. Agora, qual foi o seu primeiro contato com esse tema da escravidão? Tem a ver com um trabalho que você fez lá na Ilha Bela? E por que você se interessou tanto por essa temática? Olha, quando eu fiz o meu memorial, quando a gente passa por essas fases da carreira, né, livre docência, titularidade, você tem que produzir uma peça sobre você mesmo chamada memorial. E eu dizia que esse era o momento mais difícil, porque é muito complicado você colocar sentido de trás para frente. É muito fácil, né, você tentar achar ligações no que muitas vezes foram circunstâncias, não é? Mas eu comecei muito mobilizada por dois professores da história, o Fernando Novaes, grande mestre da escravidão, e o Jaime Pinsky. Na época, ele fazia uma pesquisa sobre a mão de obra escravizada em pequenos domínios, não grandes, porque as pessoas estudavam mais no Rio de Janeiro. E aí nós fomos ver numa pequena cidade, Vila Bela, depois Ilha Bela, e como é que funcionava, e como a escravidão tinha um braço, né? Como ela tinha uma capilaridade por todo o país. Eu penso, agora, sempre olhando de trás, né, da agora para aquele momento, que essa questão da luta pelos direitos, dessa questão dos povos que foram exilados, foi uma questão que foi me tomando sempre, né? Essa questão de pensar qual foi o maior genocídio, né? Antes do genocídio dos povos judaicos. Foi o genocídio que foi feito com a escravidão e com os povos africanos. E o Brasil, diferente de outros países de território gigantesco, vamos comparar com os Estados Unidos, no caso do brasileiro, nós tivemos escravizados em todo o território. Então, o Brasil naturalizou, né, a desigualdade. Né? Como eu digo, sempre fez da desigualdade uma forma de linguagem. E essa questão acabou perpassando todos os meus trabalhos. Né? Essa questão é, de fato, muito importante para mim. Vamos falar de história em quadrinhos? Vamos. As HQs? Claro. Para a gente entrar nesse assunto, olha só o quadro que nós preparamos. Narrar histórias com a utilização de desenhos é uma arte antiga. A Via Sacra, por exemplo, era reproduzida em igrejas da antiguidade para ilustrar a prisão, o julgamento e a morte de Cristo. Em 1833, Rodolphe Töpfer lançou a Histoire de Monsieur Jabot, obra que é considerada a primeira história em quadrinhos impressa. Em
em 1895, Richard Outcault lançaria The Yellow Kid, a primeira tirinha de jornal que popularizaria o formato. Mas somente nos anos 20 e 30 do século passado que as histórias em quadrinhos, como conhecemos hoje, ganhariam seus característicos balões de textos, revelando os diálogos e o estado de espírito das personagens. Gato Félix, Batman, Tintin e Mickey Mouse logo conquistariam o planeta. Lilia Schwartz, apaixonada por quadrinhos desde a juventude, diz inclusive que esse hábito de leitura foi de grande importância em seu exame de vestibular. Talvez ela possa explicar melhor essa história para a gente. Explique-se. Olha, eu nunca tive preconceito com leitura. Eu, por exemplo, só vou dormir com romance. Tem que ler um romance, porque o Luiz vai brigar comigo, meu marido, vai dizer que não é verdade, que às vezes eu tenho que ler uma tese, mas enfim, eu tento ler um romance para dormir melhor. E quando eu estou, assim, muito atarefada, eu tenho que ler um quadrinho. E o costume do quadrinho veio já da minha juventude, né? Nós éramos leitores lá em casa do Asterix, né? E do Tintin, do Asterix e do Lucky Luke. E, sobretudo, o Asterix, eles eram os famosos indomáveis gauleses, que resistiam aos romanos na sua aldeia, né? com a ajuda do druida, que dava sempre uma poção mágica, que eu adorava. O Obelix não podia tomar essa poção, porque ele já tinha caído quando menino, vejo que você compreende bem. E todas as citações eram muito acuradas, né? São muito acuradas. E nós fazíamos, eu e meus irmãos, a Noni e o Beto, nós fazíamos competições entre nós sobre a leitura do Asterix. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, tinha uma citação do César, né? E eu sabia decor, então eu faturei aquela por causa do Asterix. Muito bom. Como é que foi quando você decidiu abordar a história do Brasil em HQ? Olha, isso foi uma confusão, porque eu comecei com o Miguel Paiva, né? Um craque, um Brasil para inglês ver, né? Para inglês ver e português nenhum botar defeito. E eu já fazia meio escondida, eu já tinha isso com a universidade, porque eu acho que eu tenho esse lado que não cabe tanto na academia, e eu não vejo problema. A gente faz o que pode, eu tenho essa coisa de não me conter, eu gosto, né? Eu gosto de fazer as coisas. E adorei fazer com Miguel Paiva, e depois eu fiz um outro com Angeli, né? E a Caio Império, República, Vou Ver. E esse livro, e o Angeli, eu lembro que eu contei justamente para o Fernando Novaes, e ele veio. E eu não sabia como eu reagia, se eu ficava orgulhosa ou se eu ficava envergonhadíssima, né? Mas aí eu fui levando, porque era uma coisa meio minha, dessa leitura, né? Não é que não é externo a mim, né? Tem muita gente que não gosta de ler. Eu não acho que existe uma forma de chegar à leitura, né? Eu acho que... Vou roubar uma frase do Evaldo Cabral de Melo, né? A leitura é que nem a casa do senhor, tem muitas portas e janelas. A porta ou a janela que você vai escolher para entrar, pouco importa. Importa você ser fisgado. E depois eu constituí essa parceria tão linda com o Spaca. O Spaca está fazendo mestrado e doutorado na USP, né? O Spaca é um pesquisador, ele é um craque, ele sabe tudo. Então, foi uma parceria que foi ficando cada vez mais afinada, porque dos dois lados você tem pesquisadores, né? Não é de um lado só. E é muito bom você levar a história para outros grupos, né? E isso sem conceder na universidade, né? Porque a universidade é o meu canto, né? É que deu a minha formação, tanto a Universidade de São Paulo como agora a Universidade de Princeton, né? Onde eu me nutro, onde eu dialogo, onde eu discuto os meus artigos, os meus livros futuros, né? Mas também é uma beleza você conseguir chegar em outros públicos, né? E ser compreendida por outros públicos. Eu gosto muito. Com certeza. Spaca, você falou do Spaca? Falei do Spaca. O João Spaca. É. Nós temos ele aí. O Spaca, querido. Oi, Lilia, tudo bem? Eu e você somos atentos leitores um do outro, né? Nos nossos projetos, nossas parcerias, comunicação, né, mensal durante 4 anos. Eu mostrando para você como eu entendi o Lima Barreto, você, né,
corrigindo, mostrando, conversando, enfim. É uma convivência intensa, né? Desde que a gente faz livros em quadrinhos juntos. E eu lembro quando eu fiz a adaptação do seu Barbas, né, As Barbas do Imperador, eu perguntei quais eram os seus gurus, e você me passou uma lista dos teóricos, né, era o Norbert Elias, Clifford Geertz, e foi muito interessante. Eu vi adquirindo com o tempo essa familiaridade com a história, essa noção de que história não é só você reconstituir o passado de forma palpável com os desenhos, mas sobretudo trabalhar as interpretações, né? Quem está contando aquela história, para quem, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos com isso. E agora eu estou fazendo mestrado na História Social da USP, né, sob orientação do professor Elias Tomé Saliba. Então eu devo a você bastante, né, pela amizade, pela parceria e também pela inspiração, né, nos passos que eu estou tomando hoje. Tá bom? É isso. Obrigado e grande abraço. O Spaca é um querido, né? Ele é um pesquisador de mão cheia, né? Eu sempre disse isso a ele. E ele tem esse humor tão bom, né? Então a gente tem essa comunicação, como ele disse, farta, né? Toda hora, um reclama do outro. Eu lembro que tinha, quando nós fizemos o D. João Carioca, que é um sucesso, né? No começo, o Spaca estava colocando lá que o D. João era rei. E eu falei, Spaca, até D. João ser coroado em 1818, ele não é rei, ele é príncipe. Aí eu nunca vou esquecer que aí ele me mandou um quadrinho que eu adoro, que era o D. João chegando na Bahia, e aí uma pessoa do povo fala assim, meu rei, e D. João corrige, rei não, príncipe. Então, esse era para mim. Bom, num certo momento você casou, vida nova, novos desafios, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. A gente volta já com Lilia Schwartz. O pessoal está de volta, vamos continuar o nosso bate-papo com a Lilia Schwartz. A gente estava dizendo aqui que, num certo momento, você se casou, né? E aí você foi trabalhar com seu marido, Luiz Schwartz, na Editora Brasiliense, foi isso? E lá você lidava com os originais que a editora recebia para avaliar a possibilidade de serem publicados e tal. Como é que você encarou esse trabalho? Porque é um trabalho que requer muito cuidado, muita atenção e muito tato, né? Bom, o Luiz é meu namorado, meu marido, meu amante, o que for, desde que eu tenho 14 anos de idade, né? Eu conheci o Luiz numa colônia de férias, ele não é muito mais velho que eu, um pouco, mas naquela época era muito mais velho, então... Mas depois eu reencontrei no que a gente chamava de colegial, né? Agora ensino fundamental, e desde então nós estamos juntos. Quem foi mesmo para a Brasiliense foi o Luiz, né? O Luiz é que fez uma carreira incrível nessa área de editoração, né? Ele é que tem essa expertise toda, trabalhava na Brasiliense com o Caio Graco, né? E como eu estava já fazendo história e tudo mais, e o Caio era uma pessoa muito inclusiva, e o Luiz também, então eu acabava lendo os originais, né, da minha área. O que eu continuei fazendo na Companhia das Letras. E eu lia, muitas vezes, os originais dos meus professores, o que criava uma situação um pouco difícil. Então, muitas vezes eu fazia, e o Luiz levava, não que o Luiz fazia os livros dele também, mas às vezes criavam-se situações em que era mais difícil. Depois é que eu pude me apresentar mais nessa função de editora. É uma função muito bonita, a gente aprende a ter humildade, né? Porque a academia ensina a gente que o trabalho da gente não é nada, né? Ou seja, que a gente sempre trabalha coletivamente, que a gente só consegue fazer porque há um coletivo de pessoas produzindo daquela maneira e é do diálogo que você produz. Mas a universidade acaba sendo bastante especializada, né? Ou seja, você vai se especializando nas suas áreas. E a editora me fazia conviver com muitos assuntos que eu não dominava, que eu conhecia pela editora. E também você tem que ser humilde para reconhecer que a pessoa que está escrevendo com certeza sabe muito mais que você. E humilde também para você calibrar os seus comentários, tentar entender os seus comentários. Mesmo assim, eu acho,
que a função do editor, da editora, é uma função importantíssima, porque todo autor, como eu sou na companhia, eu sou uma funcionária de 2 lados, né? Todo autor, quando produz o seu livro, né, tem uma relação afetiva muito pessoal e subjetiva. Então, e uma editora é a pessoa que está jogando no seu time, quer te ajudar, mas vai ver o livro de fora, vai pegar o livro de fora. Então, é uma profissão que precisa ser generosa e, ao mesmo tempo, tem que ser humilde, né? Então, é uma profissão muito bonita, na minha opinião, muito bonita. Por um bom tempo, você foi, então, a Ghost Publisher. Eu fui uma Ghost Publisher por muito tempo. Eu também fui uma Ghost Tradutora, que eu fazia traduções de alguns livrinhos e inventávamos nomes, eu e a Júlia, o que era muito divertido também, porque eu sempre tive essa posição em muitas cadeiras, né? Então, havia um momento que eu me preocupava muito de, será que vão dizer, porque eu estou na Companhia das Letras, será que vão dizer que é por isso que eu faço isso? Isso foi uma questão muito trabalhada comigo mesma, né, para que eu conseguisse encontrar o meu lugar, né, um lugar que eu construí, né? E como você mencionou, vocês fundaram a Companhia das Letras, né, que hoje é uma das mais importantes editoras do país. Mas como é que foi o início dessa empreitada? Bom, o início foi, o Luiz já estava na Brasiliense, já tinha construído aí um cabedal muito importante, né? Eu acho que junto com o Caio Graco eles revolucionaram mesmo com aquela coleção O Que É, né? E também com a coleção Tudo é História, que eu participava lateralmente. E o Luiz já estava no momento que ele queria dar um passo e ter uma editora dele. Foi um momento muito bonito nas nossas vidas, porque eu estava terminando o meu mestrado, então ele aguardou também, né? Muito dadivoso da parte dele. Ao mesmo tempo, nós vendemos o nosso apartamento e os avós do Luiz resolveram nos dar também com o dinheiro e a casa, então a gente tinha uma pequena verba e a Companhia das Letras foi construída bem pequenininha nos fundos da empresa da família do Luiz, que tinha uma empresa de cartões postais. Era um lugar muito simpático, com uma jabuticabeira muito bonita. Eram 5 funcionários, 6, né? E todo mundo fazia de tudo, né? Então, foi um momento muito bonito, um momento em que o mérito é todo do Luiz, né? Ele que teve esse lado muito visionário de entender que era preciso fazer uma editora que equilibrasse títulos estrangeiros e títulos nacionais. Esse sempre foi o perfil da Companhia das Letras, tanto na Companhia dos Adultos como na Letrinhas, né? E a companhia começou muito bem, né? Começou aí já mandando... nós não acreditamos, né? Eu lembro que nós fizemos o lançamento no Museu da Casa Brasileira, e uma coisa de adolescentes, né? Então a gente comprou uns salgadinhos assim. E daí tinha uma festa, eu acho que era uma festa do PSDB do outro lado, grande, do Pinheiros, uma coisa assim, e as pessoas resolveram atravessar e vir para a nossa festa. E acabou tudo. Tinha a Gisela Crene, que ainda está na editora, que é uma pessoa super importante, a Gisela na editora, e a gente saiu para comprar salgadinho, bebida, e era lá no 2º andar, e eu lembro que as crianças eram pequenas, eu tinha que levar as crianças para casa, o Luiz ficou nervoso, não parava, a gente, olha, foi uma confusão, esse foi o companheiro, mas começou com muita expectativa, com muita utopia, e acho que tinha, como disse o Júlio, um Brasil novo surgindo aí, né? Um Brasil... a gente com os nossos 20 e muitos anos, né? Um Brasil que estava querendo apostar, né? Que o Brasil da redemocratização, né? Apostar num novo projeto republicano, num novo projeto com as letras e com a leitura. Então, acho que a companhia surge nesse caldo de cultura, né? Bom momento. Mais um depoimento, olha só. Minha grande amiga Lili é uma mulher admirável. Admiro sua persistência, coragem, inteligência e sua capacidade de atuar e mergulhar em profundidade em vários temas e áreas de interesse. Tudo isso regado à sua delicadeza e simpatia, que lhe são originais, naturais. Um dos nossos bons momentos que partilhamos juntos foi quando ela estava pesquisando para sua tese sobre Dom Pedro II,
no Rio de Janeiro. Ela vinha de São Paulo, ficava aqui em casa na Gávea e íamos juntos de manhã para a sede da editora, que era no centro da cidade. A sede era um quarteirão da Biblioteca Nacional. Então, Lili podia vir almoçar conosco. E era bom porque tínhamos o relatório do dia, das descobertas dela, e todos ficávamos deleitados, alunos e amigos, sabíamos o que chamávamos de o século da Lili, o século XIX. Bem, um bom exemplo de sua incrível capacidade é que hoje Lili Schwartz é voz indispensável no Brasil deste século XXI. A Crica é uma irmã minha, né? A Crica tem a editora Jorge Zahar, né? O Jorge é um pai, foi um pai para o Luiz, né? Ele é um grande modelo, uma grande inspiração. E eu me aproximei da Crica em campo, né? Porque eu não a conhecia tanto, e aí fazia pesquisa na Biblioteca Nacional, e ela falou, vem ficar lá em casa. E, de fato, foi assim, nós nos aproximamos muitíssimo, né? Ficamos muito amigas, e eu tinha esse privilégio de todo dia almoçar com eles. Tinha um refeitório que a gente via os Santos Dumont, os aviões chegarem ou decolarem do Santos Dumont, e o Jorge, com aquele humor dele, e o Jorginho, o irmão da Crica, falava, esse aqui vai cair, esse aqui... E eu contava todas as novidades, porque esse mundo de arquivos é um mundo muito lindo, né? Que você... Tem dia que você descobre umas coisas impressionantes, e a Cristina me acompanhou nesse mundo dos livros, e ela criou essa editora tão importante, né? A Jorge Zahar. E ele, sim, né? Uma editora que, durante os períodos de mais censura, mais repressão, a Zahar foi a editora que manteve a porta aberta, né? Não deixou cair, não se intimidou. Então, muito valente a Cristina, muito valente. Agora, Lília, nesse sentido, há um consenso que a história de um país é feita de interpretações e, portanto, isso é um grande desafio, né, para desvendar os fatos do passado. Como é que você lida com essa questão? Existem as tais fontes confiáveis ou é preciso se questionar absolutamente tudo? É preciso questionar tudo. É preciso questionar tudo. Eu acho que é preciso contrastar as fontes, como fazem bons jornalistas, não é verdade? Você não pega uma fonte e sai seguindo, você tem que contrastar. E você tem que fazer isso com o século passado, né? E você também não pode ter medo de errar. Isso é muito importante, porque nós, acadêmicos, nós fazemos projetos. O projeto é uma petição de princípios, mas o documento é que tem que te dar a linha, né? Silvio Romero, que era um determinista histórico, ele falava, se a realidade desmente a teoria, a realidade é que se mude. Ou seja, a gente não pensa assim, não é verdade? A gente tem que... Por isso que a historiografia também está sempre mudando. Né? Por isso que a historiografia do século XIX foi mais política, a historiografia do século XX mais cultural. Agora a gente tem uma historiografia muito ligada às questões dos direitos civis, porque nós sempre voltamos ao passado com novas perguntas. Isso que é importante, o passado não cessa de se abrir, porque tudo depende da questão que você faz ao documento. Né? Interessante, é verdade. Mais um depoimento, Lília, de uma pessoa que você já mencionou aí. A Lília Schwartz e eu, nós nos conhecemos em Caxambu em 2004. A gente estava uma do lado da outra na plateia e iniciamos uma conversa. E a conversa que nós começamos lá em 2004 não terminou até hoje. Né? Lília e eu somos amigas e nos tornamos parceiras a partir da escrita do Brasil, uma biografia. A Lília tem uma obra que é extensa no campo da historiografia e no campo das ciências sociais. E eu queria chamar a atenção para dois eixos que eu acho que são constantes no pensamento da Lília e na obra dela. Né? Foi a Lília que me ensinou sobre a importância da gente ler imagens. Né? O que ela sempre me diz é, veja, Heloísa, imagens não são ilustração. Né? As imagens falam uma linguagem, elas têm uma linguagem própria, e compreender as imagens, isso inclui, inclusive, você tentar entender quais são as intervenções, quais são os propósitos do autor, né, no debate intelectual e no debate político da sua época.
O outro eixo da obra da Lília, eu penso que está localizado no Brasil racista, no Brasil hierárquico e desigual, né? A investigação da Lília sobre o legado da escravidão e sobre a recriação pela sociedade brasileira, ao longo do tempo, das novas formas de discriminação e de racismo, né? Do racismo estrutural. Mas a obra da Lília ela tem um centro comum, né? Ela constrói um processo de investigação do passado que se ancora numa reflexão profunda em torno do Brasil, sempre em torno do Brasil. E isso não é pouca coisa para nós pensarmos o brasileiro que nós somos e o brasileiro e a brasileira que nós queremos ser no futuro. Aí, Heloísa, as fotos dizem tudo, né, das duas, assim. E a gente tem essa... A Heloísa fala, é verdade, a gente começou uma conversa que a gente não acabou mais. A escrita do Brasil, uma biografia, foi uma delícia. A Heloísa é uma historiadora republicana, né? Então, a Heloísa tem essa reflexão muito democrática, republicana, cidadã. Então, ela me interpelava muito nesse sentido. E nós fizemos aí uma parceria muito divertida e complementar, né? Eu lembro que quando uma escrevia o capítulo, depois a outra comentava, mudava tudo, né? Então, de forma que o livro ficou difícil dizer quem escreveu quem no final, né? Qual capítulo. Mas tem uma passagem que a gente sempre se diverte, primeiro porque a Heloísa, ela começa a trabalhar tipo 11 da noite e vai até de manhã cedinho. Que é a hora que você dorme. Que é a hora que eu durmo. Eu vou dormir às 10, 10 e meia, 11 e acordo às 6, né? E aí ela sempre cantava para mim, eu sou funcionário, ela é bailarina. E a gente tinha coisas muito engraçadas, que quando eu fui escrever a parte sobre o primeiro reinado, ela falava, Lília, quando ela estava brava, eu sempre falava assim, Lília Schwartz, você foi muito brava com o Pedro I? Eu não sei. E aí eu comecei a chamar a Heloísa de Domitila das Gerais, né? Você se apaixonou pelo Dom Pedro, Heloísa, que coisa! Eu que diria de uma historiadora. Mas ela é uma historiadora fundamental, né? Heloísa, que tem esse projeto República. Não sei se vocês conhecem na UFMG, uma pesquisa incrível, um grupo de pesquisadores muito atuantes. Ela teve esse papel de pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade e fez ela conhece essa história da tortura e a história da ditadura militar como quem, né? Uma historiadora, uma intérprete do Brasil muito importante. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, Lília, você se diz uma pessimista no varejo e otimista no atacado. Por que pessimista? Por que otimista? Olha, eu já disse que eu sou uma capricorniana, né? Teimosa, né? E turrona. E acho que, quando eu falei essa frase, foram nos 4 anos do governo Jair Bolsonaro, né? Que o Brasil teve uma reversão, viveu uma reversão de expectativas. Né? Eu sempre digo que eu não tenho problemas com governos conservadores, porque governos conservadores respeitam a Constituição. Eu tenho problemas com governos retrógrados, que querem fazer retroagir a nossa agenda de direitos. E isso é que aconteceu nesses 4 anos. Né? O Brasil, eu me coloco dentro de uma geração que achou que, enfim, depois de 88, da Constituição, que vamos lá, né? A democracia, né? E eu aprendi a desconfiar da democracia, no sentido de que democracia é projeto incompleto. Que democracia, essa também é a beleza da democracia, porque novos direitos a agenda de direitos é incompleta. A gente tem que sempre completar. Então, nesse sentido, eu sou pessimista, porque eu acho que a gente está sempre correndo atrás, sobretudo nesse país, né? Nesse país que é tão profundamente desigual. Então, o Brasil viveu um acúmulo de questões que fizeram com que a minha geração sentisse que falhou um pouco. Né? Eu tive essa sensação, a minha geração falhou. Eu boto muita fé nas gerações que vêm aí, sem dizer isso com vocês, porque já me falaram isso, né? Qualquer coisa, que mania é essa de jogar na gente, essa... Peraí, né? Para com isso, gente. Mas é nesse sentido que eu digo que eu sou pessimista No varejo? Aqui no varejo, no pertinho, mas eu sou uma otimista, né? Patriota foi uma palavra tão castigada, né? Com uma pauta tão sequestrada no Brasil, mas eu acho que
quem acredita no Brasil é patriota, né? E que para ser patriota você tem que ser crítico também. Eu não acredito em patriotada. E nisso que eu acredito, gosto muito do Lima Barreto, porque Lima Barreto era um escritor que dizia que o Brasil era cheio de patriotada, né? Que eram as pessoas que ficavam com aqueles slogans feitos, mas que não tinham um empate no país, né? Então, a gente acreditar no Brasil é ser otimista lá na frente, né? E continuar desafiando, e continuar querendo mais, né? Perfeito. Lília, obrigada, obrigada. Foi um enorme prazer te receber aqui. Uma aula, alegria. né, para variar. Não, uma entrevista, é uma aula. É uma aula, verdade. Muito obrigado, Obrigada. Lília, pela sua presença aqui no nosso programa. Não, uma imensa alegria. Obrigada a vocês por fazerem essa a sua vida. Vários momentos fiquei aqui emocionada. Obrigada às pessoas que foram tão generosas e que ofereceram seus depoimentos, né? Uma alegria, uma beleza. Não sei se faço justo, se mereço, mas uma beleza. A menor dúvida. Com certeza. A gente fica por aqui e se vê no próximo domingo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até lá. Aê. Pronto, menina! Obrigada, Agora gente. você pode dar outra aula, né? Agora eu vou dar outra aula. Não sei como eu falo até de baixo. Ai, que legal. Obrigada. Mas pode deixar aqui, ó. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada, Lília. Foi incrível. Um grande prazer te conhecer, pessoal.